falar mais sobre isso porque quem entende mais disso do que eu é o secretário municipal de saúde, o secretário Edson Aparecido. Secretário, bom dia, obrigado por atender o nosso convite mais uma vez. Bom dia, Agostinho, estou à sua disposição. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, essa manifestação do governo federal, e eu vou repetir, aqui não tem política, não tem nada a ver com política federal, estadual, municipal, eleição, nada a ver. Mas basear uma orientação desse tipo, e me escandaliza o ministro da Saúde, que é médico, ele é profissional da área, dizer que a conversa com o presidente, num sentimento que ele teve, eles decidiram não recomendar mais vacinação para adolescentes de 12 a 17, secretário. Olha, Agostinho, a questão da recomendação da utilização da Pfizer para jovens com mais de 18 anos faz parte de um estudo em vários países da Europa, nos Estados Unidos. Aqui também tivemos a autorização do próprio Ministério e da Anvisa para a aplicação nas crianças, nos jovens, né, com mais de 12 anos. Tanto é que o Ministério mantém no seu instrutivo de anteontem, mantém a vacinação para os jovens com comorbidades, com a Pfizer, e também para os jovens com privação de liberdade, suspendendo apenas para aplicação nos jovens sem comorbidades. Então, o Ministério mantém, inclusive, a vacinação para esses jovens com Pfizer em todo o país. Nós aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, nós já vacinamos, além de 100% dos jovens com comorbidades, já vacinamos 88% dos jovens sem comorbidades. Vacinamos aqui 740.372 jovens, sem nenhuma intercorrência grave, sem nenhum problema. Felizmente, até agora, a vacina é extremamente segura. Esta é uma faixa etária da população que está circulando agora em função da volta às aulas. Nós temos aí a circulação, 91% da variante que está circulando na cidade é a variante Delta, por isso que esta imunização, mesmo sendo uma única dose, já ajuda muito. E essa faixa etária de jovens, ela foi pouco atingida em termos de internação e de óbito, mas ela, como era assintomática, tinham a doença, eram assintomáticos, transmitiam para a família, para os idosos, né, para parentes. Então, por isso a importância de nós imunizarmos essa faixa etária de 12 a 17 anos. Aqui na cidade, Agostinho, nós estamos mantendo esta vacinação. A gente espera, se Deus quiser, até amanhã, no mais tardar sábado, com a vacinação que nós temos nos nossos parques, a gente consiga terminar a vacinação de jovens com mais de 12 anos. E o senhor lembra uma coisa importante, secretário, é que a vida está aos pouquinhos querendo voltar ao normal. Então esses jovens estão retomando já as atividades deles nas escolas, enfim, nos grupos. Quer dizer, o risco de um contágio, mesmo que assintomático para ele jovem, mas que ele transmita para outras pessoas em casa esse vírus, esse risco é real, né, secretário? Não, sem dúvida. Você se lembra quando nós fizemos a virada da vacina, um final de semana inteiro, 34 horas ininterruptas, nós vacinamos 503 mil jovens entre 18 e 19 anos. E por que eles foram em massas se vacinar? Porque eles querem voltar à vida ao normal e sabem que a vacina é o grande elemento protetivo, né, de cada um deles e também, obviamente, das pessoas com quem eles convivem. Por isso que aqui em São Paulo, a adesão à vacinação foi maciça. Nós temos aqui, para você ter uma ideia, quase 16,5 milhões de doses aplicadas. D1, né, da primeira dose, 104%. Da segunda dose, nós já chegamos a 70% da população vacinada com a segunda dose. Iniciamos também a vacinação da dose de reforço aqui na cidade de São Paulo. Estamos vacinando nesse momento os idosos com mais de 85 anos. Já demos aqui 50 mil doses de reforço aqui na cidade de São Paulo. Aqui realmente a adesão da população é muito grande. É evidente que uma informação como essa que aconteceu ontem causa dúvida nos pais, nos responsáveis, mas podem ficar tranquilos. Aliás, ontem mesmo a Anvisa já soltou uma nota dizendo da eficiência, da eficácia e da segurança da aplicação da Pfizer nessa faixa etária. E a coisa é tão mal explicada, é tão fora de hora.
E tem uma coisa que é lógica, né, secretário? Aqui não precisa ser médico. Eu estava comentando agora, como é que é possível que o Ministério da Saúde tenha alguma dúvida sobre o risco que essa vacina pode provocar para adolescentes sãos, que não têm doença, e indique essa mesma vacina para pessoas doentes, que têm comorbidade? Aí não faz sentido nenhum mesmo, né, secretário? Não, é exatamente isso. Quer dizer, como é que a gente pode aplicar em jovens que são mais vulneráveis, que têm algum tipo de doença, de comorbidade, alguns inclusive grave, deficientes, como é que a gente tem a permissão de aplicar neste grupo e não tem a permissão de aplicar no jovem que não tem doença nenhuma, né? Se houvesse um verdadeiro risco, esse risco seria muito mais acentuado nos jovens com comorbidades, com doenças graves, né, enfim. Então, como o Ministério manteve a vacinação para os jovens com comorbidades e com privação de liberdade, realmente não tem sentido suspender para os jovens que não têm nenhuma doença. É isso. E o presidente Bolsonaro, e aqui a gente se reporta ao presidente porque ele mesmo disse que foi um sentimento que ele teve, né? Na live de ontem, a gente ouviu de novo aí, foi um sentimento que ele teve e ele conseguiu, com esse sentimento dele, convencer o ministro Marcelo Queiroga. E aí o presidente voltou a bater na tecla, secretário, do problema que é, na opinião dele, essa liberdade, essa autonomia que foi dada, e não podia ser diferente, né? Para governadores e para prefeitos. E aí ele diz aqui assim, vou repetir de novo: se tivermos efeitos colaterais graves, quero saber quem vai se responsabilizar. Nós aqui estamos fazendo a coisa certa, disse o presidente. Bom, há autonomia dos gestores mesmo. Isso não quer dizer que o governo federal esteja isento de responsabilidade, pelo contrário, né? Aliás, parte dessa confusão toda acontece porque o governo central nunca tomou a iniciativa de conduzir esse processo todo. Mas só para responder a isso, e como o senhor falou, isso acaba causando medo, né, insegurança para pais, para responsáveis e tal. Esse monitoramento é feito pela Prefeitura de São Paulo, pelo governo de São Paulo e pelos demais governos, e não há nenhuma indicação, pelos números que os senhores têm, que há risco, que houve consequências ou efeitos indesejáveis da vacinação desses adolescentes, né, secretário? Nenhum, como eu disse a você, quase 1 milhão de jovens vacinados sem nenhuma intercorrência grave. E todas as intercorrências que tem, leves, como febre, dor de cabeça, às vezes, a gente informa tanto o governo do estado como o Ministério, né? E em 1 milhão de doses aplicadas, aqui na cidade de São Paulo, nós tivemos 43 intercorrências leves dessa natureza, que é uma febre, nada grave, né? Então, e para uma vacina, Agostinho, que o mundo inteiro já aprovou, cientistas de todos os países, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, todas as grandes agências aprovaram a utilização da Pfizer para essa faixa etária. E também o Ministério da Saúde e a nossa Anvisa. Tanto é que a Anvisa ontem manteve o seu posicionamento favorável de continuar a vacinação, né? Então, realmente, nós estamos acompanhando aquilo que foi feito no mundo todo, à luz da ciência, da comprovação, da segurança, né? E no Brasil não foi diferente, né? Por isso que os pais devem ficar tranquilos, é fundamental avançarmos na vacinação desses jovens e, como eu disse, além de voltarem às suas atividades normais, sobretudo as escolares, né? Nós temos aí a variante Delta transitando, está sob controle, mas a pandemia não passou, né? Então, é muito importante que os pais tenham essa tranquilidade. Nós já vacinamos 1 milhão de jovens aqui na cidade de São Paulo e, graças a Deus, não tivemos nenhum problema. Nós estamos conversando com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. Secretário, há casos, quer dizer, para adolescentes a indicação é vacina Pfizer mesmo, mas me parece que há casos em que houve a indicação, a vacinação com AstraZeneca e com Coronavac, é isso, secretário? Não, o que aconteceu, nós realmente seguimos rigorosamente a vacinação com Pfizer. E essa checagem é muito grande, porque os lotes chegam nas unidades, inclusive, destinados às faixas etárias. Depois, o nosso profissional na unidade faz a conferência. Na hora de vacinar, o vacinador nosso, o enfermeiro, confirma mais uma vez, né, o frasco, mostra para a pessoa o que está escrito no frasco, o que pode ter ocorrido, isso já aconteceu
em outros momentos, na hora do registro da vacina, se colocar que não foi Pfizer, foi Coronavac, ou foi AstraZeneca, ou foi Janssen, mas isso a gente acaba também corrigindo, porque nós temos o lote anotado na carteira de vacinação e também no nosso sistema. E pelo lote a gente confirma de que foi realmente a Pfizer. Às vezes só na hora da transcrição é que há esse problema, mas toda a vacinação aqui foi feita com Pfizer, sem dúvida nenhuma. Tá certo. E em relação ao outro extremo, a geração mais idosa, com a terceira dose, a dose de reforço, continua a utilização da Coronavac. Eu pergunto isso porque há uma polêmica também, né, sobre a eficácia da Coronavac. Nós chegamos a ouvir essa semana aqui o Dr. Júlio Croda, da Fiocruz, que disse que, de fato, na faixa com idade maior, a Coronavac parece ter uma eficácia menor. Isso chega a preocupar a Prefeitura de São Paulo ou não? Continua a vacinação de terceira dose com Coronavac, secretário? Olha, a gente continua, estamos obviamente agora, como a norma do PNI mostra preferencialmente Pfizer, AstraZeneca e Janssen, nós recebemos no dia 15 os lotes da Pfizer para aplicação de dose de reforço. Então, nós temos hoje uma disponibilidade muito grande dessas doses da Pfizer, por isso, por uma questão de logística, nós estamos aplicando a Pfizer porque temos mais Pfizer. A Coronavac nós temos agora para a segunda dose. Mas todos os imunizantes são seguros. Você veja que no começo aqui, né, a Coronavac produzida pelo Butantan, nós só tínhamos a Coronavac, né, que foi aplicada em profissionais de saúde, em idosos, numa faixa grande aí, quase todos os jovens de 18 a 21 anos foi Coronavac, né, e extremamente eficiente, quer dizer, então acho que essa é uma polêmica que não contribui, não ajuda, ela só cria dúvida, ela só cria confusão na questão mais importante que a gente precisa, que é o de avançar na imunização, né, de completar a imunização das pessoas, de fazermos agora a dose de reforço, né? O importante, a gente sempre disse isso, vacina boa é vacina aplicada no braço. Essa é a vacina boa, aquela que a gente não perde. Você vê o esforço que a gente fez com a xepa para não perder aquela dose que ficava no frasco no final do dia. Então, um esforço descomunal que, graças a Deus, em São Paulo deu certo, né? Como eu disse, quase 17 milhões de doses aplicadas. Então, a gente estamos avançando agora na aplicação também da dose de reforço para os idosos com mais de 85 anos aqui na cidade de São Paulo. Secretário, os números da pandemia, os números mais recentes, falando do país como um todo, indicam uma tendência de estabilidade, e a gente espera que isso em breve seja de queda mesmo, mas os números ainda são preocupantes, né? Nós tivemos nas últimas 24 horas no país inteiro 637 mortes, um total de 589.277 brasileiros que perderam a vida desde o início da pandemia. A média móvel dos últimos 7 dias, 582. Já é o terceiro dia seguido com uma média móvel acima de 500 pessoas mortas. Quer dizer, é muita gente ainda. Em relação aos casos, o número de casos que estão em estabilidade, mas ainda também um número bastante elevado, 35.128 nas últimas 24 horas, um número bastante grande mesmo, né? E se falava muito, secretário, que esse mês de setembro poderia ser um mês crítico, né? Crítico, por causa já da consequência da nova variante. No mundo houve um aumento nesse mês de setembro. Eu queria saber como é que está a situação aqui na capital paulista, principalmente em relação ao número de internados, de leitos disponíveis, secretário. Olha, Agostinho, nós estamos a gente vinha numa queda constante de internações e de óbitos. Depois houve uma certa estabilidade com o surgimento, o advento, né, da variante Delta. Reduzimos muito os leitos de UTI, de enfermaria, porque, na realidade, hoje a grande pressão que a gente tem é a necessidade dos leitos não Covid, porque nós retomamos as cirurgias eletivas na cidade,
né? As pessoas voltaram para a rede de saúde para tratar das suas comorbidades, das suas doenças. Hoje nós estamos com 54% dos leitos de UTI ocupados, estáveis, né? E 36% dos leitos de enfermaria. Então é um quadro estável. Isso tudo se deve a esse controle, não há a menor sombra de dúvida, em relação ao avanço da vacinação. Também a necessidade, é importante que a população colabore, né? A pandemia continua, nós precisamos continuar usando a máscara, evitar grandes aglomerações, né? Enfim, então os números hoje estão sob controle, nada comparável com o que a gente viveu no meio do ano passado e em fevereiro, março e abril deste ano, Agostinho. Aliás, o senhor falou sobre a necessidade de atender a outros casos também, né? Porque a pandemia é muito importante, mas há outras doenças. As outras doenças não param de acontecer. Houve um período de represamento mesmo, necessário, inevitável, mas agora houve atitude correta, de bom senso, de começar a disponibilizar mais leitos para outras doenças tão graves quanto. E aí eu queria saber do senhor, porque surgiu a notícia essa semana, que o IPEM, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, informou que vai reduzir a produção de remédios para câncer por falta de dinheiro, de verba. Simples assim. Queria que o senhor falasse sobre isso. O que isso representa, se há alguma alternativa no caso aqui da capital paulista, secretário? Olha, a cidade de São Paulo, os municípios são responsáveis, dentro da Constituição e dentro do Sistema Único de Saúde, pelo atendimento da atenção básica, que é exatamente aquele primeiro atendimento. Mas numa cidade como São Paulo, nós fazemos hoje fazemos esse trabalho, né, da atenção básica, mas de média e também de alta complexidade. Nós estamos com 30 hospitais, alguns deles especializados exclusivamente no tratamento oncológico, como é o caso do hospital nosso, o Gilson de Menezes, ali no Jabaquara, né? Vamos iniciar agora, o prefeito Ricardo Nunes já anunciou, Agostinho, vamos iniciar agora as cirurgias com robótica, as cirurgias oncológicas com robôs aqui na cidade de São Paulo. E o município acaba adquirindo parte dessa medicação de forma direta, recebe do Ministério e acaba também adquirindo de forma direta. É evidente que na hora que há uma desaceleração da produção por parte do IPEM de insumos e de medicamentos tão importantes, isso tem impacto numa cidade como a cidade de São Paulo e é altamente preocupante, principalmente porque, como você disse, agora as pessoas estão retomando os seus tratamentos, né? Deixaram de ir em hospitais e fazer tratamento. Nós estamos agora fazendo todo um esforço de que as pessoas voltem a tratar as suas doenças. Então, ter uma notícia dessa nesse momento, onde a gente volta à normalidade do atendimento clínico, médico, assistencial, é muito preocupante, sem dúvida nenhuma. Nós estamos conversando com o secretário Edson Aparecido, secretário municipal da Saúde. Queria encerrar essa entrevista, mas não posso deixar de perguntar para o senhor acompanhou, todos nós estamos escandalizados com essa denúncia nova que surge aí envolvendo a Prevent Senior. Que, pelo que se ouviu, isso deve ser esclarecido, espero, o mais rápido possível, até em depoimento que já está marcado para a semana que vem na CPI da Covid, mas a informação que se tem, e a partir de relatos de médicos que trabalharam na Prevent Senior, é que eles eram obrigados a prescrever o tal do kit Covid. Isso não é tão novidade assim, infelizmente, já se tinha ideia de que havia essa obrigação, essa ordem da direção da Prevent Senior, pelo que foi dito, para que se prescrevesse cloroquina, ivermectina, essas coisas que não fazem efeito algum e podem, ao contrário, provocar doença. Mas surge a informação de que 9 mortes aconteceram, pacientes que que tiveram esse medicamento ministrado, e que a Prevent Senior teria escondido 7 dessas mortes, ocultado essas mortes, modificando inclusive o atestado de óbito para esconder a verdadeira causa da morte. Queria saber como é que o senhor analisa isso, se eventualmente a Secretaria Municipal de Saúde vai procurar explicações, enfim. Queria que o senhor falasse sobre isso, secretário. Olha, os números de uma pandemia como essa que nós vivemos aqui no país é absolutamente fundamental que eles sejam transparentes, fidedignos, para que o poder público possa definir as melhores estratégias de enfrentamento da pandemia, tanto pelo setor privado como pelo setor público. Quando
Em maio, abril do ano passado, nós tivemos problemas em relação ao funcionamento, né, e ao fluxo de funcionamento da Prevent Senior. O município de São Paulo, nós fizemos uma auditoria à Secretaria Municipal sobre esse fluxo, encaminhamos sugestões de alteração e encaminhamos esse relatório da Vigilância Sanitária e Epidemiológica aqui da capital para a Secretaria Estadual de Saúde, porque a vigilância sanitária de hospitais não é feita pelo município, Agostinho, é feita pela Secretaria Estadual de Saúde. A obrigação em relação a esta matéria é da Secretaria Estadual e não da Secretaria do município. Então é muito importante que isso tudo, evidentemente, se esclareça. Os números e os cenários fidedignos no enfrentamento de uma doença que continua tão grave, desconhecida, é absolutamente fundamental que os números sejam verdadeiros, fidedignos, para que a gente consiga obter os melhores resultados possíveis. E aí cada um responde pela sua competência e responsabilidade, né? Nós respondemos pela nossa, a Prevent Senior deve também responder pela sua. Espero que esse cenário não se confirme, que não tenha sido isso que tenha acontecido, porque sem dúvida nenhuma, como você colocou, é muito grave. É verdade, todos nós torcemos para que não se confirme, se bem que o representante da Prevent Senior, que deve ser ouvido na CPI, não foi na primeira convocação, mas irá na semana que vem, já solicitou do Supremo o direito para ficar calado. Tudo bem, é um direito que ele tem. Aliás, vários estão usando esse direito, né, que está previsto em lei. Mas quem quer falar e está com a verdade do seu lado, acho que não pede para ficar calado. Pelo contrário, né, deveria ser o maior interessado em falar, mas enfim, isso vai ter que ser investigado. Secretário Edson Aparecido, foi um prazer tê-lo mais uma vez aqui no Manhã Bandeirantes. Um bom dia para o senhor e muito obrigado. Obrigado, Agostinho. Um grande abraço a você. Obrigado. Tá aí o secretário Edson Aparecido confirmando que, entre outras coisas, que os números que a Prefeitura tem, que a Secretaria Municipal da Saúde dispõe sobre a eficácia da vacinação de adolescentes, os números são mais do que suficientes e claros para dizer que a vacinação tem que ser realizada mesmo. Tem que ser realizada mesmo, e se você ficou com medo, preocupado, receoso, e é natural que fique, né, em levar o seu filho, o seu neto, enfim, pessoa que você tem próxima de você, entre 12 e 17 anos, não fique. Leve para vacinar.